Hello, que bom fazer esse vídeo. E esse vídeo é especial porque eu trintei, sim. Cheguei na casa dos 30 anos, já não tenho mais 20 e poucos anos. E não tem aquela música de Sandy que diz assim, sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Pois bem, estou aí nessa dualidade. Mas muito feliz porque nesse decorrer, nessa mudança de 29 para os 30, eu não sei o que é que se passa na nossa mente. Estou estudando psicologia. Então, eu espero que em algum momento aí nessa trajetória acadêmica eu consiga encontrar alguma teoria, algum filósofo que explique o que é que se passa na cabeça entre os 29 aos 30 anos. Já escutei alguns podcasts que falam a respeito, mas eu prefiro me aprofundar mais para depois falar alguma coisa. E eu quis gravar esse vídeo para que daqui a uns anos eu possa olhá-lo novamente e relembrar o que eu falei, como foi que eu cheguei nessa casa dos 30. Todos os anos eu fico muito reflexiva quando eu completo uma idade nova, quando é meu aniversário. Só que dessa vez está algo diferente aqui. Fiquei reflexiva assim, a gente sempre tem que pensar no que a gente fez, o que a gente não fez e os porquês e o que a gente mudou enquanto ser humano, né, enquanto pessoa, profissional, pessoalmente, nos relacionamentos. Algumas coisas mudaram por aqui, mas eu percebi agora um ponto muito importante, que durante todos os anos eu sempre esperava algo, mas eu esperava esperando. E eu ouvi isso de Rebecca Nehmer durante o processo que ela passou, né, durante anos para tentar engravidar e há pouco ela conseguiu, o Senhor abençoou o casal com um filho. Mas ela falou algo assim, por muito tempo eu esperei esperando. Eu esperei que as coisas fossem mudar apenas olhando assim e ansiando e só pensando naquilo. Quando eu decidi esperar vivendo, foi diferente. A minha vida continuava, tudo continuava, mas aquele nosso sonho, aquele nosso projeto também estava ali sendo construído. Só que a minha vida não girava mais em torno dele. Quando chegou esses 30 para mim, eu pensei nessa mesma coisa, nisso que ela contou e que relatou para a vida dela, para a vivência que ela teve, né, no âmbito da área pessoal. Mas eu trago para os meus 30. Por muitas vezes, eu vivi esperando. Eu vivi pensando que, de repente as coisas vão mudar e que tudo vai se transformar. Vivi vivendo também, construí muita coisa. Mas eu sei que muitas vezes eu vivia esperando. E quando chegou os meus 29 e foi fazendo essa mudança, essa transição para os 30, eu decidi esperar vivendo. Eu decidi que eu queria viver mais. Eu queria fazer mais. E não fazer mais porque, eu tenho que estar com a agenda muito cheia, eu tenho que estar fazendo muita coisa, eu tenho que ser a pessoa mais produtiva do mundo. Não foi sobre isso. Mas foi sobre aprender a esperar que algumas coisas se realizassem, mas vivendo a minha vida, contemplando tudo que o Senhor já me deu e vivendo o que eu acreditava, os sonhos que eu tinha. Porque muitas vezes, e isso é a imaturidade, todo mundo em algum momento da vida passou por isso, alguns de forma mais rápida, alguns de formas um pouco mais lenta, mas todo mundo em algum momento da vida tem medo do que as pessoas vão falar, tem medo de tomar algumas decisões e não mudar, ou as coisas não saírem como você imaginou. E por muitas vezes eu tive medo disso. Eu achava que tudo eu precisava já ter todo o caminho pronto, sabe? Como a gente vai sair para algum lugar, a gente coloca no GPS o caminho e o Waze dá todo o trajeto, até os atalhos que você vai pegar, ele dá também. E na minha cabeça, durante muito tempo, eu queria já ter tudo esquematizado, ter tudo ali. As ruas que eu ia entrar, quais eram os acessos, quais eram os atalhos que eu tinha que pegar. Só que, na verdade, tudo isso escondia um medo que eu tinha. O medo de que, e se não der certo? O medo de que, e se as pessoas falarem? Durante a nossa juventude e a nossa imaturidade em algumas coisas, esses medos ganham lugares, ganham espaços e muitas vezes muito volumosos. Você fica só apenas esperando que as coisas aconteçam, mas sem viver de fato, porque você está com medo do que os outros vão falar. Quando essa chave virou na minha mente de que as pessoas falaram de mim, se eu fizer A, B ou C, continuarão falando.
E que falem, porque quando as pessoas falam da outra, fala muito mais dela do que de você. De que eu também não preciso estar dando satisfação, estar me preocupando muito com o que as pessoas vão esperar de mim. Eu sei o que Deus espera de mim, eu sei o que eu tenho aqui dentro, eu sei o que é que eu tenho alinhado, os meus valores, eu sei o que eu tenho alinhado também com meu esposo. Então vamos seguir. Mas outro ponto também que eu vi uma grande mudança em mim, que isso foi muito significativo, é que, por exemplo, a gente espera muitas vezes, ou muitas pessoas esperam, e eu fui uma dessas pessoas, espera que Deus lhe revele algo. Espera que você nasceu para fazer algo. Seja, principalmente no âmbito profissional. Eu digo isso porque é algo que durante muito tempo, e até hoje, é algo que bate muito forte em mim, tá? Depois disso é papo para outro vídeo, para falar com você, dama, sobre essa questão profissional. Deus lhe fez. E você nasceu com um talento, com um dom específico. E você vai ter que fazer isso durante toda a sua vida. Eu ficava, quem nasceu para ser médica, porque vai ser médica. Quem nasceu para ser advogado, quem é advogado. Quem nasceu para ser publicitário, quem vai ser publicitário. Professor é professor, professora é professora. E que, na verdade, não. Então, por muitas vezes, eu tinha medo de mudar. Eu tinha medo de fazer algo diferente. Porque eu pensava assim, não, eu nasci com aquela... eu fui me desenvolvendo e aprendi algumas habilidades que eu tinha. Eu me formei já nisso, então eu não preciso mais mudar. Eu não preciso... eu não posso, na verdade, mais mudar, porque eu fui destinada a trabalhar com isso, a viver disso. Só que como é que faz quando você tem vários talentos que o Senhor te deu, tem vários dons que o Senhor te deu, que você pode usar, que você já usa profissionalmente, que você já usa pessoalmente, e que através dele você tem conseguido abençoar a vida de outras pessoas, que você também tem conseguido orientar outras pessoas profissionalmente, tirar elas de um patamar e levar para outros. Então, na minha cabeça, funcionava muito assim. Então, quando houve essas mudanças mentais realmente, de entender que não, todas as habilidades que eu tenho podem ser usadas, podem contribuir para que outras pessoas consigam alcançar o que elas querem, ou consiga que através daquele talento que eu tenho, daquela habilidade profissional que eu tenho, daquilo que eu aprendi, elas também possam aprender e usar nos seus negócios, e usar na sua vida pessoal. Eu espero que eu tenha me conseguido fazer entender nessa parte, mas basicamente é que não é porque você está hoje numa profissão, não é porque você tem determinado dom ou talento que você tem que ficar com aquilo. Você pode usá-lo sim, e você deve usá-lo, mas você não precisa apenas se rotular e achar que você só pode fazer isso na sua vida, que você não pode fazer nada mais além disso. Pelo contrário, você pode sim fazer outras coisas e usar tudo o que você já aprendeu, com os talentos que você construiu, com as habilidades que você construiu, mas em outra área ou de outra forma. Então, entender isso para mim foi muito importante, porque eu pensava assim, não, eu me formei em publicidade, eu me formei em moda e eu preciso seguir com isso para sempre. Não preciso, nem um pouco. E outro ponto também que para mim foi muito importante, aos 29 anos, eu comecei a faculdade de psicologia. E essa faculdade dura em média 5 anos, aulas presenciais, inclusive agora eu comecei aulas aos sábados também. E depois tive que fazer especializações, e são mais alguns anos, e enfim. E quando eu, no meu auge dos 29 anos, disse, meu Deus, eu com 29 anos vou começar uma nova graduação. Como se fosse o fim do mundo, como se eu tivesse a pessoa mais velha do mundo, como se eu não tivesse mais nenhuma possibilidade, seja comportamental, cognitiva, mental, para poder começar. Dizer que não estou velha, eu posso sim começar a fazer uma nova faculdade, eu posso sim começar a fazer uma nova formação. Uau, isso foi maravilhoso. Porque eu entendi que eu posso ir muito mais além, que não é a idade que vai me limitar para algumas coisas. Para outras, eu acredito que sim, que a idade limita. Mas para muitas coisas, não. Outro ponto muito importante que eu aprendi, que eu amei aprender, foi falar não. Falar não parece que é algo tão simples, né? Ah, você quer esse copo de água? Não, não quero. Inclusive, vou beber água de novo. Mas falar não é algo muito difícil. É algo que muitas pessoas têm problemas e eu, inclusive, tinha problema de falar não. Eu achava que eu poderia dar conta de tudo, eu poderia fazer tudo. Eu não poderia dar não para nenhuma pessoa, não dar não para nenhum cliente.
E isso por dentro foi me matando aos poucos. Eu fui tendo algumas crises de ansiedade por causa disso. Eu fui ficando muito ansiosa. Eu fui ficando muito preocupada, muito tensa com tudo, porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Na verdade, não. Eu não precisava dar conta de tudo e eu nunca vou dar conta de tudo. Por isso, eu comecei a entender assim, o que é que faz sentido eu dizer sim? Seja para um convite, seja para uma proposta de trabalho, seja para uma demanda que a mim vem solicitada, seja também para algo da minha vida pessoal, para um projeto que eu esteja pensando e que talvez eu diga, esse projeto aqui é algo interessante, mas que no momento não faz sentido para mim. Eu posso guardar ele, colocar ele dentro do envelope e daqui a um tempo eu posso abri-lo novamente. Porque aí eu vou dar atenção devida, eu vou ter a capacidade devida de poder cuidar e ver e construir esse projeto. Que por muitas vezes eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E isso resulta em quê, querida? Se você faz tudo ao mesmo tempo, você não faz nada. De verdade. Tem até aquele ditado que diz a mulher faz muita coisa ao mesmo tempo. De fato, você vai fazer muitas coisas ao mesmo tempo, até porque às vezes a necessidade da vida lhe pede isso, mas não necessariamente você vai fazer com qualidade. Você vai fazer realmente porque deveria fazer. Então, quando eu comecei a aprender a dizer não para algumas coisas, para algumas pessoas também, foi muito importante e muito libertador. E eu te desafio a você aprender a dizer não. Só isso, não, uma palavrinha com 3 letras, muito simples, um acento ali. Não. Veja o que faz sentido para você. Veja o que faz sentido com seus valores, com seus princípios, com o que você quer a médio prazo, a longo prazo. E dizer não, tenha certeza que não vai lhe matar por isso. Na verdade, aprender a dizer não vai te libertar. E o último ponto que esse último ano, dos 29 ao 30, veio muito forte em mim e que eu, inclusive, levei para terapia algumas vezes. Minha terapeuta, minha psicóloga foi muito, assim, certeira em algumas pontuações que ela fez. Me fez mudar muito. Foi que eu tinha muito um pensamento de adivinhação. O pensamento de tentar adivinhar o que as pessoas estavam pensando sobre mim. Vê que doideira. Como é que eu vou adivinhar o que se passa na tua cabeça agora? Enquanto você vê esse vídeo, que você está me vendo falando, o que você pensa sobre mim? Tem como eu adivinhar? Não tem. Então eu ficava muito. Isso é uma coisa da ansiedade, tá? Isso é uma característica da ansiedade. Mas eu tinha muito isso de que eu precisava ficar pensando: ai meu Deus, o que é que fulano achou porque eu falei isso? Porque eu entreguei daquela forma? Por que isso? Por que aquilo? E minha psicóloga dizia: você não tem como adivinhar o que é que o outro pensa sobre você. É impossível você fazer isso. Quando você está nesse processo de adivinhação, você muitas vezes acontece uma situação, você normalmente tem a comunicação, então sua comunicação é de ficar calada, ficar calado, mas ficar calada, sem querer falar porque acha que vai incomodar, porque não quer causar algum ruído, não quer causar algum possível atrito que às vezes nem tem. Quando você se fecha, na sua cabeça passa inúmeras questões. O que é que a pessoa está achando? O que é que a pessoa não está achando? O que é que eu falei? Como é que a pessoa me vê? Será que ela quer cancelar? Será que ela não quer? Veja, tudo as conjecturas da sua mente, da sua cabeça, trabalhando, gastando energia, gastando seu tempo, gastando sua saúde mental e até física também, pensando sobre o que é que o outro está pensando sobre você. E isso seja para relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizades, seja relacionamentos profissionais, mas esse tipo de pensamento não vai te ajudar em nada, pelo contrário, vai te deixar mais nervosa, ansiosa, porque foi isso que aconteceu comigo. Consequentemente, quando eu pensei assim, eu não preciso ter esse tipo de pensamento, eu aprendi a enfrentar mais as coisas que eu precisava enfrentar. Isso faz com que você aprenda a ser mais forte, a entender melhor as coisas, a aprender a ouvir melhor, a ter mais maturidade para as coisas. Então, pelo amor de Deus, mulher, eu já fiz isso e eu te digo, não faça. Não tenha esses pensamentos de adivinhação sobre o que o outro está pensando sobre você. Vai ser só um desgaste muito grande que não vai valer a pena para ti. Tudo isso que eu falei não teve um roteiro, não teve um script, não teve, vou anotar todos esses pontos aqui, não. Eu quis abrir a câmera e eu quis conversar com você um pouco sobre isso, para que talvez, se você está chegando nessa fase dos 30, entenda
que é que pode passar. Entenda que não vale a pena, muitos processos que você alimenta dentro de você não vale a pena. Se você ainda não chegou na casa dos 30, ainda tá longe, já pega isso desde cedo, porque eu queria ter ouvido isso desde cedo. Ou talvez eu tenha até ouvido, mas eu não tinha maturidade suficiente para entender como isso funcionava. Lembre que você não precisa agradar todo mundo. Lembre que você pode dizer não para as pessoas, sim. Lembre que você pode recomeçar o que você desejar, pode mudar para onde você desejar, fazer o que você desejar. E outra coisa, lembre também que você nunca vai adivinhar o que as pessoas estão pensando sobre você. Não vale a pena gastar tempo com isso. Digo isso porque eu já gastei muito tempo com isso e que leseira de minha parte, de verdade. Enfim, eu quero muito rever esse vídeo daqui a alguns anos e olhar uma mulher que amadureceu ainda mais, que construiu coisas novas, que construiu o que queria, que foi disruptiva, que foi corajosa, que foi criativa, que foi ousada, que teve personalidade, sabe? Então eu quero muito olhar isso daqui a alguns anos e ver essa mulher. Ou ver coisas muito mais que eu nem imagino, nem me passa na cabeça, porque Deus tem muito mais pra gente. Ele pensa e planeja e sonha muito mais do que a nossa pequena imaginação consegue atingir. Então, que de alguma forma esse vídeo possa ter te abençoado, que os meus pensamentos aqui, reflexões que eu tive nessa mudança aí de década tenha feito efeito para ti e que você possa começar a colher novos pensamentos, novas posturas, novos tipos de comportamento e atitudes para de fato você viver o que você deseja, sem ficar se preocupando com os nãos, com as pessoas, com o que você deixou ou não de fazer. Em breve teremos mais vídeos aqui. Tchau!